Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Separei 2 exercícios especiais para a gente aplicar todos os conceitos vistos pelos espelhos planos, dos espelhos planos, tá certo? Eu acho que são 2 exercícios que vão conseguir concentrar várias ideias que foram trabalhadas ao longo dessas aulas, tá certo? Então, bora lá para o nosso quadro. Primeira questão. Resumir um pouco o texto do original dessa questão para não ficar cansativo. O mais importante está aí, tá certo? Na figura a seguir, temos um espelho plano S diante de uma fonte luminosa L e de um ponto objeto A. Determine a distância percorrida pelo raio de luz que, partindo de L, atinge o ponto A. É lógico que todo mundo aí está no mesmo plano, a gente está considerando todas aquelas situações das leis da reflexão regular. Bom, então, existe um raio de luz que vai partir dessa lâmpada L, vai bater nesse espelho e vai atingir o ponto A. Ele quer qual é a distância percorrida por esse raio. Então, ó, vamos tentar trabalhar essa situação. Deixa eu separar uma linhazinha aqui, certo? Essa linha está de que cor? Essa linha vai ficar com a cor vermelha. Não, vermelha. Então, ó, um raio de luz vai sair daqui de L, vai bater nesse espelho e vai ser refletido até atingir A, tá certo? Esse raio de luz vai vir de L, vai ser refletido até atingir A. Ele quer qual a distância percorrida por esse raio de luz. Se eu aqui selecionar o nosso lápisinho e mostrar para vocês, ele quer que tu encontre essa distânciazinha aqui, x, y. O objeto dessa questão é que tu encontre x mais y. Que existem N formas de resolver essa questão, mas quem sabe a teoria de espelhos planos resolve bem mais rápido, sem precisar fazer N semelhanças de triângulos. Você não precisa disso. É só você fazer assim. É só você projetar aqui atrás a uma distância de 2 metros, porque veja, esse observador está no ponto A e ele vai estar aqui atrás também. Deixa eu tentar colocar uma... Isso aqui é uma projeção, tá? Só. Isso aqui é uma projeçãozinha. Isso não é raio de luz nenhum. Isso é uma projeção do que está diante desse espelho. Você tem aqui o ponto A de novo. Aqui está o ponto A. E esse ponto A está a 2 metros. Não é isso? Esse ponto A também está a 2 metros do espelho. Consequentemente, a gente pode prolongar. É óbvio que aí eu tenho que fazer um ajuste nessa minha figura, mas eu faço para vocês. A gente tem que prolongar esse raio aqui até encontrar A. Porque lembra do esquema do campo visual? Tá certo? Lembra, né? Pronto. Então, é isso que nós iremos fazer. A gente vai apagar aqui. E nós iremos fazer assim, ó. Deixa eu selecionar aqui uma linhazinha. Mais ou menos isso daqui, assim. Pronto. Aqui ficaremos mais coerentes. E o raio de luz refletindo para cá. Com a borrachinha eu apago aqui, para você sacar que é o prolongamento desses raios luminosos, tá certo? Acho que ficou mais claro agora, né? Para você, o que eu estou querendo fazer. E aqui é a distanciazinha que vale exatamente 2 metros. Eu disse a você que é um assunto que você tem que ter cuidado, porque é ótica geométrica, tá bom? Então, eu vou projetar aqui também um triângulozinho retângulo aqui, assim, ó. Vou fechar um triângulozinho retângulo aqui. E aqui, nada disso aqui são raios, tá? São só figurinhas de prolongamentos de raios, de situações de artifícios geométricos, tá certo? Beleza? Onde eu tenho agora, isso aqui vale 6 metros. 6 aqui vale 2 metros, então eu tenho um total aqui embaixo de 8 metros, tá certo? Eu tenho aqui o X e eu tenho aqui o Y, mas aqui eu também tenho o Y. Então eu tenho um triângulo retângulo aí,
onde o D, lembra que é x mais y ao quadrado, é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, D vai dar 10 metros. Veja que facilidade, porque você sabe a teoria do campo visual. Senão você teria que fazer N semelhanças de triângulos para chegar a essa conclusão. Você teria que achar esse segmento, você teria que achar esse segmento, depois aplicar Pitágoras uma vez, duas vezes, enfim. Iria dar um baita trabalho sem ter necessidade. Bastou fazer esses prolongamentos aí, tá certo? Então, primeira questãozinha resolvida de uma forma bem simplificada, que é o que eu quero que sempre você tente fazer. Vamos para a nossa segunda questão. Também um texto um pouco mais resumido, tá certo? Para evitar frases desnecessárias, situações desnecessárias. Então, ó, uma vela B de comprimento 80 centímetros está diante de um espelho plano E, conforme a figura abaixo. Beleza. Um raio de luz partindo de A atinge o espelho plano e reflete-se segundo um ângulo alfa com a normal e atinge o ponto B. Tá certo? Então, vem um raio de luz que vai sair de A, vai atingir esse espelho, vai ser refletido segundo um ângulo alfa com a normal e vai atingir o ponto B. Ele pede qual o valor desse ângulo alfa. Eu preparei uma figurinha aqui para vocês. Percebe que está saindo um raio do ponto A, dessa vela, está sendo refletido, está atingindo o ponto B. Veja que, mais uma vez, eu projetei para trás, virtualmente, a imagem, tá? Porque isso vai sempre ocorrer. Tá certo? Isso pode sempre ocorrer. Quando eu projeto para trás essa imagem, a gente consegue ter 30 centímetros de distância do objeto para a imagem, é óbvio, que vai ser 30 centímetros de distância do espelho para a imagem também. Beleza? Tranquilo? Do objeto para a imagem 30 centímetros, do espelho para a imagem também 30 centímetros. Bom, então eu tenho mais uma vez um triângulo 80 por 60, onde ele pede o valor desse ângulo daí. Na verdade, é a tangente do ângulo que ele quer. Então, fazendo as devidas projeções, eu tenho aqui o ângulo alfa, tá? Sendo igual a tangente dele 80 sobre 60. 80 sobre 60, o ângulo alfa. Porque eu tenho o cateto oposto 80 centímetros, percebe essa distânciazinha maior de 60 centímetros, esse triângulo maior aí, ó, 30 e 30 dá 60, então eu tenho 80 centímetros e tenho 60 centímetros, então a tangente desse ângulo vai ser 80 sobre 60, ou seja, 8 sextos, ou melhor, 4 terços. Então, a tangente desse ângulo dá exatamente 4 terços, que era isso que ele pedia. Quando ele pedir o ângulo, você vai determinar a tangente do ângulo, tá certo? Então, gabarito 4 terços, tá joia? Então, retorna aqui comigo. Acho que deu para desenrolar legal com essas duas questões. A gente evitou riscar lá, porque estava muito nítido, tá? A tangente, o seno, o cosseno desse ângulo, porque a gente tinha feito uma figura anterior extremamente parecida, tá bom? Então, queridos, te prepara, porque na próxima aula a gente vai conversar sobre espelhos esféricos agora, tá bom? Aquele abraço, tchau, tchau, fica com Deus.